Amém, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fizeram uma mudança aqui na liturgia, né? Os irmãos estão vendo que a liturgia tem homenagem às mães, pelas crianças. Vai ser depois, então, nós vamos agora meditar nas Escrituras Sagradas. Primeiro, nos deixe dizer da nossa alegria de ter todos os irmãos e amigos aqui conosco nessa noite, pessoas que nos visitam, né? Que são muito queridas nossas. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Amém, amém, amém. Vamos lá. Então diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Agora o outro texto se encontra em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Vamos orar por esta palavra. Senhor Deus, Pai Celeste, nós estamos aqui, Senhor, sedentos e famintos de nos alimentarmos da Tua Palavra, porque, ó Deus, o próprio Senhor Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, ó Pai, nós queremos ser alimentados pela Tua Palavra. Ó Deus, nós que aqui nos reunimos, que o Senhor nesta noite fale ao nosso coração, edificando-nos em Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós lemos dois textos, um lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. São dois textos que falam acerca de mãe. Hoje é um tema muito apropriado, refletido sobre mãe, porque celebramos o Dia das Mães, né? É um culto a Deus, mas claro, nós separamos, né, um momento para homenagearmos as mães, porque é um tempo muito apropriado para isso. Interessante que na história, né, da humanidade, o Dia das Mães foi criado por evangélicos nos Estados Unidos e depois veio ao Brasil. Foi em 1910 que Ana Jarvis, uma americana do estado da Virgínia, lutou durante 5 anos para que essa data fosse estabelecida nos Estados Unidos como uma data de celebrar o Dia das Mães. E assim então aconteceu. Em 1910, o presidente americano oficializou esta data e passou a ser comemorada ali nos Estados Unidos. Mas foi em 1918 que no Brasil a Associação Cristã de Moços e Moças, é uma entidade evangélica que existe mais para o sul do país. Tem muitos desses prédios da Associação Cristã de Moços, que é uma ONG evangélica que reúne cristãos, jovens sobretudo. E aí foi essa ONG, Associação Cristã de Moços, que em 1918, em Porto Alegre, né, iniciou a divulgação dessa data chamada Dia das Mães. E aí foi em 1932 que o presidente Getúlio Vargas oficializou no calendário do Brasil como o segundo domingo de maio, o dia, né, de comemorar o Dia das Mães. Portanto, essa data, Dia das Mães, é uma data muito importante para nós cristãos evangélicos, porque foi no nosso meio, foi no meio da igreja cristã evangélica que surgiu essa ideia, que surgiu essa data, que hoje, né, se tornou até muito mais comercial, né? É uma das datas onde mais o comércio fatura, mas originalmente foi uma data que surgiu no mundo cristão evangélico para celebrar, para cada vez mais dignificar, glorificar a figura materna, a figura da mãe. Isso porque a Bíblia Sagrada, o próprio Deus, exalta esse amor maternal, exalta essa figura da mãe, porque tanto o texto lá de Gênesis, quando fala que Adão, né, teve junto com Eva os seus primeiros filhos, e aí ele chamou a Eva, né, de mãe de todos os seres viventes, mãe de toda a humanidade, mãe do ser humano.
E esse texto de Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está falando acerca de Eva, falando acerca do pecado, como adentrou na história humana, e aí no final, no versículo 15, ele diz: contudo, todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Mesmo que Eva, através de Eva, vem de Adão, tenha entrado o pecado no mundo, o pecado, a morte, a desobediência, a rebelião, mas aí esse texto de Paulo a Timóteo está nos falando que a mulher, mesmo tendo pecado, o homem mesmo tendo pecado, mas sobretudo a mulher tendo iniciado então o pecado na humanidade, ela será preservada, ela foi preservada, sobretudo por causa de uma missão que Deus deu ao ser feminino, que Deus deu à mulher. Qual é essa missão? O texto diz assim, muito claro: todavia será preservada através de sua missão de mãe. Portanto, ser mãe é uma missão. Portanto, a maternidade é uma missão dada por Deus à mulher. É claro que algumas, por uma condição genética ou outra circunstância, não têm essa bênção, esse privilégio. Mas podem ser mães espirituais, podem ser mães do coração. E nós louvamos a Deus também por essa oportunidade que muitas mulheres têm de serem mães espirituais, de serem mães do coração. Mas a maternidade em si é uma missão divina, é uma missão dada por Deus, e o próprio Deus declara aqui através do apóstolo Paulo que a mulher, ela foi preservada na história humana, ela foi preservada por causa dessa missão sublime e excelsa que Deus deu ao ser feminino, que é a missão de mãe. Portanto, neste dia nós celebramos o Dia das Mães, nós agradecemos a Deus pelo ser feminino e por essa genitora, de todos nós temos a nossa genitora, e aí nós queremos pensar, refletir de forma muito abreviada sobre qual é a missão de mãe, já que aqui o texto sagrado está dizendo que a mulher foi preservada, é preservada por causa da sua missão de mãe. A grande questão que se coloca para nós, que nós podemos refletir nessa noite, é: qual é a missão maternal? Qual é a missão de mãe? Nós sabemos que parir, gerar uma criança é então essa missão, mas ela é muito mais do que isso. E aí nós podemos ir em diversos textos bíblicos e pensar de forma muito abreviada sobre qual a missão maternal, qual a missão de ser mãe. Que isso sirva não somente essa reflexão para as mães aqui presentes, mas para todos nós que somos cristãos, que desejamos viver para Deus, que nós possamos aprender com a missão de mãe, como também sermos cristãos, como também obedecermos à vontade de Deus e como também caminharmos à luz das Escrituras para viver uma vida que agrada ao Senhor. Em primeiro lugar, a missão de mãe dá conta do chamado acolhimento. Ser mãe é acolher. Meus amados, nós estamos lembrados do Salmo 91, versículo 4. Deus está falando lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele te cobrirá com as suas asas e debaixo das suas penas estará seguro. Esse é um dos muitos textos na Bíblia onde Deus se compara a esse amor maternal, a essa missão de mãe, que é acolher, que é juntar-nos, que é nos dar segurança, que é esse acolhimento. Jesus também, ao chegar em Jerusalém, está lá registrado no capítulo 23 de Mateus, versículo 37, Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar-te, como a galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Com estas palavras, Jesus estava comparando o seu amor ao amor maternal, no caso aí do ser, de uma galinha, mas a ideia é do acolhimento. E esta é uma missão maternal, a missão de acolher, a missão de abraçar, a missão de estar junto, dando segurança ao seu bebê, à sua criança, àquele que nasceu do seu ventre. Por isso,
há uma canção que diz assim, né? Acho que é do Skank que diz, ou é do JCast, diz que o melhor lugar do mundo é no seu abraço. Mas nós podíamos trocar esses versos e dizer que o melhor lugar do mundo é no colo de uma mãe. Acredito que todos nós que já tivemos ou temos uma mãe, podemos atestar isso. O melhor lugar do mundo é no colo de uma mãe que nos acolhe, que nos ajunta, que nos acaricia, que nos conforta, que nos dá apoio, que nos dá segurança. É isso que Deus pensou quando lá no Salmo 91 diz, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. É isso que Jesus quis dizer quando disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. Meus irmãos, não há lugar melhor do mundo do que o acolhimento de uma mãe. Portanto, a missão maternal, a missão de uma mãe, é essa missão do acolhimento, é essa missão do colo, do abraço, do afeto, do carinho, que traz segurança emocional para, desde o bebê até mesmo o adulto. Todos nós podemos atestar o quanto é saudável, o quanto nos dá segurança, o quanto nos conforta, o quanto nos dá afeto, o fato de recebermos colo de mãe. Amém, amados? Sim, meus amados, nós podemos ter tido até mães indiferentes, mães que não ligaram muito para nós, ou não, mas o fato é que o acolhimento maternal, o colo, o abraço, o afeto, o carinho de uma mãe faz toda a diferença na vida de um ser humano. Amém, queridos? Amém. Daí é que essa ideia do acolhimento, e aí nós podemos puxar para todos nós, não só mães, é também uma ideia bíblica que todos nós precisamos abraçar. Sim, porque todos nós, todos aqueles que se dizem cristãos, todos aqueles que desejam cumprir a palavra de Deus, precisam também ser pessoas profundamente acolhedoras. Aí é que a igreja cristã também precisa ser uma comunidade de acolhimento. Meus amados, nós não estamos no mundo da indiferença, da insensibilidade, daquilo que Zygmunt Bauman chamava de amor líquido, né? Onde não há mais relações sólidas, estáveis, as pessoas não estão mais nem aí para umas para as outras, mas nós, se somos cristãos, se somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, não só mães, mas todos nós, precisamos ser profundamente acolhedores uns dos outros. Amém, amados? É por isso que a Bíblia diz, né, tem um texto onde um dos mandamentos de mutualidade é acolhei-vos uns aos outros. Nós precisamos ser cada vez mais pessoas acolhedoras. Nós acolhemos o outro através de um sorriso, através de um abraço, através de um cumprimento afetuoso, através de uma vida que realmente recepciona, acolhe o outro. Daí a grande questão que eu poderia colocar para mim e para você nesta hora: você já sorriu para o seu vizinho? Você já sorriu para alguém hoje? Você já mostrou através do seu sorriso, do seu abraço, o acolhimento para com o outro? Aqui nós estamos na igreja do Senhor. E que coisa boa a gente poder fazer isso agora. Você pode olhar para a pessoa que está atrás, do lado, não precisa sair do seu lugar, mas dá um sorriso para ela. É uma forma de acolhê-la, é uma forma de dizer: olha, como você é bem-vindo aqui, como nós estamos felizes por ter você aqui do meu lado. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Mas vamos lá, vamos continuar. Não somente o acolhimento é a missão maternal, mas também Isaías capítulo 66, versículo 13, é um texto que nos fala de uma outra questão que também envolve a missão maternal. Isaías capítulo 66, versículo 13, a Bíblia diz assim, 66, 13: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Meus amados, aqui nós entendemos que há uma segunda questão que envolve a missão maternal. Não somente a missão de mãe é o acolhimento,
mas é também o consolo. Notemos que aqui o texto sagrado está dizendo que o próprio Deus toma para si essa missão maternal, e ele está dizendo: como alguém a quem sua mãe consola, eu vos consolarei, ó Israel, ó Sião, ó povo de Deus. Daí nós entendemos que o consolo que traz uma mãe é algo inestimável, é algo de um valor imensurável. Sim, meus irmãos, há apoio emocional, há segurança emocional quando encontramos consolo nos braços de nossas mães. Amém, amados? Amém. Daí que a missão maternal é não somente acolher, mas é também consolar. Quantas vezes, neste mundo, há lutas, há aflições, há dificuldades, há decepções, e o melhor dos psicólogos ou dos psiquiatras desta vida, e nada contra um psicólogo, um psiquiatra, mas o melhor consolo que você pode encontrar não está numa pílula, num remédio, num psiquiatra, num psicólogo, mas está na figura de uma mãe. Uma mãe que sabe acolher, é uma mãe que sabe consolar, que sabe orientar, que sabe apoiar, que sabe incentivar. Meus amados, nós sabemos de casos de pessoas e mais pessoas que encontraram na sua mãe uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, de tal modo que essas pessoas viveram aquilo que os psicólogos chamam de resiliência e conseguiram superar, as suas dificuldades, as suas lutas, mas tudo porque encontraram nas palavras de sua mãe uma palavra de consolo, uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio emocional. Era tudo que elas precisavam para romper as barreiras e serem resilientes. De igual modo, meus amados irmãos, esta missão de mãe não é somente para as mães, mas para todo aquele que se diz cristão, para todo aquele que verdadeiramente é um discípulo ou discípula de Jesus, porque nós precisamos levar uma palavra de consolo a este mundo vil, a este mundo pecador, a este mundo desorientado, às pessoas que estão aí sem rumo, sem direção, tal qual Jesus contemplou nos seus dias. Mateus capítulo 9, registra que Jesus, ao contemplar a multidão, ele viu aquela multidão exausta e aflita, como ovelhas que não têm pastor, desorientadas, sem rumo, desconsoladas, desesperadas. Mas esse é o retrato não só da multidão na época de Jesus, mas este é o retrato da multidão que hoje também lá fora, que hoje pode estar aqui entre nós, de pessoas que estão sem rumo, sem direção, sem um norte, desesperadas, angustiadas, deprimidas. Mas amado, em nome de Jesus, nós, os cristãos, estamos aqui para pregar a palavra de Deus e falar que Jesus é o Consolador. Amém, amado? E você pode encontrar consolo nele. E você pode encontrar rumo, direção, um norte para a tua vida, propósito, objetivo para a tua vida, desde que para isso você entregue a sua vida a Cristo. Como diz a palavra, entregue o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Você pode dizer amém, igreja? Amém. Mas há uma terceira questão que podemos levantar a partir desse texto de 1 Timóteo 2,15 sobre a missão de mãe. Não somente é o acolher, não somente é o consolar, mas também a missão de mãe é instruir. Feliz o filho que recebeu instrução de sua mãe. Por isso que Provérbios 22,6 diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até a velhice não se esquecerá dela. O Papa João 23 certa vez disse: dê-me uma criança até os 7 anos, e eu a farei um católico para o resto da vida. Porque entendeu que a educação, a instrução, ainda na infância, é algo que fica na mente de uma criança para todo o resto da vida. Portanto, feliz aquele que tem uma mãe que o instruiu quando criança, que o ensinou a amar a Deus, que o educou, que o orientou para viver uma vida piedosa, para amar o eterno, para viver segundo os passos de Jesus, para louvar, para glorificar a Deus. Meus queridos, eu tive esse bênção, esse privilégio. Eu
ainda com meus 8, 10 anos, a minha mamãe, né, levava-me, a mim e ao meu irmão, todos os dias à noite, para orar no quintal da minha casa. Era uma casa simples lá em Fortaleza, e nós só tínhamos um quarto. Mas naquela hora da noite, mais ou menos 6 horas, 18 horas, a mamãe reunia a mim e ao meu irmão mais novo, os outros, alguns já casados, outros já estudando e tal, mas eu e meu irmão, né, nós, meu irmão mais novo que eu, éramos levados pela minha mamãe, e ela ali nos instruía a amar a Deus, ela ali nos ensinou a orar, ela ali nos ensinou a louvar ao Senhor, a amar a Deus, e este foi o maior legado. Minha mãe hoje não está mais entre nós, já descansa na glória, mas foi o maior legado que eu tenho da minha mãe, Ruth da Silva Soares, o fato de que ela me ensinou a amar a Deus. Mas queridos, aqui é esta missão de mãe: instruir o filho, orientar o filho, educar o filho no caminho do Evangelho, no caminho de Deus, no caminho da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada cita Eunice e Lloyd, né, que são duas, a mãe, e a Eunice é a filha, e Lloyd é a mãe, né, uma avó e uma mãe de Timóteo, servo de Deus, que se tornou pastor, evangelista, e Paulo dedicou 2 epístolas a ele. E aí Paulo reconhece lá na primeira epístola que Timóteo foi ensinado nas sagradas letras desde a mais tenra infância. Ou seja, Paulo está reconhecendo que Timóteo foi instruído, foi educado, tanto pela sua avó como pela sua mãe. E é interessante que os estudiosos, historiadores dizem que a mãe de Timóteo, Eunice, tinha um esposo pagão, ele não era cristão, só ela que era cristã, mas ela o instruiu, dedicou-se a instruir, a educar Timóteo nas sagradas letras, no caso no Antigo Testamento ainda, e Timóteo então se tornou um seguidor de Jesus, reconhecendo Cristo como Messias, e se tornou um grande apóstolo, um grande pastor, um grande evangelista, que está aqui na palavra de Deus registrado, né, 2 epístolas dedicadas a ele. Meus amados, isso nos faz lembrar também, né, de Susannah Wesley. Susannah Wesley, para quem não sabe, foi a mãe de John Wesley. Ela teve 19 filhos, mas diariamente ela tomou para si a responsabilidade de instruir, fazer um culto doméstico com os 19, mas também instruir um por um acerca da palavra de Deus. E ela então questionava, perguntava versículos, e cada um daqueles 19 filhos tinha que decorar versículos, tinha que decorar o catecismo e tal, de tal modo que Susannah Wesley se tornou, né, uma mulher de Deus muito abençoada, de tal modo que um dos seus filhos se destacou na história, chamado John Wesley, grande avivalista do século XVIII na Inglaterra. E John Wesley certa vez declarou: eu aprendi mais com a minha mãe acerca de Deus e do Evangelho do que com todos os grandes teólogos da Inglaterra. O que é isso senão que Susannah Wesley entendeu que era missão de mãe instruir, educar, ensinar os seus filhos acerca de Deus, acerca do Evangelho, acerca de uma vida que teme a Deus, que ama a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. Amém, amados? Amém. Assim, não somente é uma missão de mãe, mas todos nós como cristãos também tomamos essa responsabilidade para nós. Afinal, o próprio Jesus declarou para os apóstolos, quando comissionou-os, na chamada grande comissão de Mateus 28, né, ide por todo mundo, pregar o Evangelho, né, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Portanto, a missão da educação, da instrução, do discipulado é também uma missão de todos nós, de todos aqueles que conhecem ao Senhor, de todos aqueles que conhecem a palavra. Nós precisamos também tomar para nós essa responsabilidade de nos instruir mutuamente na palavra do Senhor, para que cada um de nós tema a Deus, ame ao Senhor e conheça a palavra de Deus e maneja bem a palavra do Senhor. Amém, amados? Amém. Vamos agora para a última questão. A missão de mãe envolve o acolhimento, envolve o consolo, envolve a instrução. Por último, Isaías 49, versículo 14 e 15,
dá-nos a ideia, que até foi lido na leitura responsiva, dá-nos a ideia do amor de uma missão de mãe, que é o amor. Isaías 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus aqui se compara a uma mãe que tem o seu filho que ainda mama. E aí Deus questiona o povo de Israel, porque o povo de Israel se achava desamparado, esquecido por Deus. E aí Deus então questiona: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Sim, mesmo que isso venha acontecer, porque é o caso de alguma vez acontecer, mesmo ainda que viesse a se esquecer do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Que é isso senão amor? O amor de Deus, o amor de Deus que é comparado ao amor maternal, o amor que se sacrifica, o amor que não se esquece, o amor que se doa, o amor que se sacrifica, o amor altruísta. A Bíblia tem muitos exemplos, mas um dos que me vem à mente agora é da mulher Sírio-Fenícia, ou mulher cananeia. Era uma mulher que tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E diz o texto sagrado que ela foi a Jesus. Mas Jesus se recusou, no primeiro momento, a libertar a sua filha, a exorcizar a sua filha, porque Jesus disse: eu vim somente para a casa de Israel. E aí Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos, no caso os filhos são o povo israelita, e dá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher não aceita aquela palavra de Jesus, e ela então retruca Jesus dizendo: mas até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa dos seus donos. E diante então daquela afirmação, porque aquela mulher pedira a Jesus para libertar, para exorcizar a sua filha que estava terrivelmente endemoniada, e diante daquela palavra daquela mulher, Jesus diz a ela aquilo que Jesus só disse para uma outra pessoa em todo o Novo Testamento. Foi o centurião romano e foi para a mulher Sírio-Fenícia. Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, a tua filha está salva. Meus amados, assim é que nós entendemos que o amor de uma mãe é esse amor altruísta, esse amor de sacrifício, esse amor que se doa pelo filho, pela filha, de tal maneira que vai a Jesus e pede, não por si, mas pede pela sua filha, e recebe por causa da sua fé em Jesus a bênção, a libertação. Nós entendemos que o amor é uma das marcas, ou a maior marca da missão de uma mãe. Amar os seus filhos, amar as suas crias, amar aqueles que nasceram do seu ventre. Sim, meus queridos, mas nós, todos nós, podemos aprender a partir desse amor de mãe, desse amor que se sacrifica, acerca do amor de Deus. Porque o amor de Deus, comparado ao amor de mãe, é também o amor que se sacrifica, é o amor que se doa, é o amor que vai à cruz para se entregar por mim e por você, de tal modo que Jesus mesmo declarou: ninguém tem maior amor do que este, que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Louvado seja o Senhor. E aí nós podemos aprender que o amor de mãe é também esse amor sacrificial. Conta-se que certa vez houve um problema, uma criança nasceu, mas ela nasceu sem as orelhas. Ela tinha a cavidade auricular, mas não tinha as orelhas. E aí a mãe se ofereceu para os médicos e disse: olha, vocês podem naquela época fazer uma cirurgia e as minhas orelhas dentro do meu filho, para que ele possa não sofrer bullying, não sofrer dificuldades na vida, e vocês podem tirar as minhas orelhas e passar para ele. Como os médicos viram que geneticamente era possível, então fizeram essa cirurgia, tiraram as orelhas da mãe e deram para o filho. E aí a criança, ainda ali com seus
7, 8 anos, foi morar com o pai, né, numa terra distante, e a mãe ficou naquela cidade, na verdade com o pai, e aquele jovem foi enviado para morar com os tios e tal, e ter a vida dele. E não contaram para ele o fato da sua mãe ter feito esse sacrifício. Mas o fato é que desde que ela fez esse sacrifício de amor, por amor, ela adoeceu e foi vivendo uma vida com a saúde fragilizada. E o seu filho naquela terra distante prosperou, se tornou um grande empresário, se tornou, né, uma pessoa próspera, muito rica, que amealhou para si muitos bens, muitos recursos e fama e dinheiro. E o seu pai sempre escrevia para ele: meu filho, venha visitar a sua mãe, a saúde dela é frágil, venha visitar a sua mãe, a saúde é frágil. Aquele filho lia aquela carta, mas devido aos seus negócios, não se importava com isso. E ele não sabia deste episódio da sua mãe ter sido doado por ele. Mas o fato é que depois de algum tempo, o telegrama que chegou para ele foi: sua mãe é morta, venha para o funeral dela. E assim ele veio, ele foi. Ao chegar lá, o seu pai, né, vendo aquele filho que até então estava indiferente à situação frágil da sua mãe, que chegou inclusive a óbito, o pai, ao ver o filho, aproximou do caixão, né, e ali diante da mãe morta, o pai fez questão então de levantar os cabelos e mostrar que ela não tinha, né, as orelhas, e então revelar para o filho: ela fez isso por amor a você. Ela desde então ficou com a saúde fragilizada até então chegar à morte, mas ela fez isso por amor a você. O filho, ao ver aquela cena, então descobriu então que as orelhas que tinha agora, né, tinham sido doação da sua mãe para o sacrifício por amor, né, se constrange, né, tenta ali um quê de consternação, de arrependimento, mas o fato é que por toda a vida ele precisava ter valorizado aquela que se doou por ele, que o amou, e esse amor foi amor de sacrifício. Meus amados, este é o amor de mãe, esta é a missão maternal, o amor de sacrifício, o amor que se doa, o amor que se entrega, o amor altruísta, que não pensa em si, mas que pensa no outro. Mas nós também, todos nós, não só mães, todos nós que nos dizemos cristãos, que queremos viver segundo a palavra de Deus, precisamos também expressar na nossa vida esse amor de doação, esse amor que a Bíblia chama no grego de ágape, o amor que se entrega, o amor de sacrifício. Por isso, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16 diz, né, que nisto se manifesta o amor, que nós amemos uns aos outros e que doemos a vida uns pelos outros. Será que podemos doar a vida pelo irmão? Mas o fato é que nós podemos doar através de um abraço, através de um sorriso, através de um acolhimento, através de algum sacrifício, seja ele financeiro, né? Seja ele com a própria vida. Mas o fato, meus irmãos, é que nós precisamos lançar fora o egoísmo, o individualismo e realmente viver esse amor de sacrifício uns pelos outros, porque esta é a marca do verdadeiro cristianismo. Jesus certa vez disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém, amados? Amém. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus pelas nossas mamães, agradecendo a Deus pela revelação de sua palavra, porque a missão de mãe é sim o acolhimento, a missão de mãe é sim o consolo, a missão de mãe é sim a instrução, a missão de mãe é o amor. Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra, e que, ó Deus, nós, aqui ouvintes da tua palavra, que possamos realmente colocá-la em prática, sejam aquelas que já são mães, ou aquelas que um dia serão mães, que, ó Deus, cada uma possa estar consciente dessas características da missão maternal, o acolhimento, o consolo, a instrução, o amor sacrificial,
mas também, Senhor, a todos nós, homens também, homens e mulheres, solteiros e casados, que todos nós, se somos cristãos, possamos viver, ó Pai, como pessoas profundamente acolhedoras, que possamos ser, ó Pai, consoladores, pessoas que levam uma palavra de consolo, a palavra do Senhor àqueles que estão desconsolados. Deus, que possamos também instruir uns aos outros, discipulá-los, educá-los na Tua palavra. Por último, que possamos nos amar, e que esse amor seja o amor altruísta, o amor sacrificial, o amor de doação. Essa é a nossa oração, Deus eterno. Faz assim conosco. Em o nome e por amor de Jesus oramos. Amém.